A Laís vai explicar um pouquinho, né, do que acontece com o uso das telas na escola. Quais são os prejuízos que isso traz para a criança no contexto escolar? Isso. Na pandemia, né, é, tivemos aquela questão das aulas online. Então, as crianças, os jovens tinham essa liberdade de realizar as provas, as avaliativas, lições pelo celular, pelo tablet, computador, né? Foi assim, anos desafiadores, mas agora, graças a Deus, nós retomamos já com força total nas escolas. E quando houve essa reflexão, essa proibição do uso das telas, houve assim alguns questionamentos, uma resistência também, né, e preocupação, né, dos pais. Porque os pais tinham ali o contato direto com as crianças, com os adolescentes, né? Então era um contato direto, estava mais próximo. Mas as escolas, elas estão 100% preparadas para isso. Então, a família precisa ter o contato com o filho, é só ligar no setor indicado, conversar. Então, tem escolas que têm a comunicação pelo WhatsApp, telefone mesmo, comunicação direto com a gestão da escola. Então, as famílias podem ficar despreocupadas e ter a certeza absoluta de que essa proposta, essa reflexão, essa proibição que a gente fala, é por um bom desenvolvimento, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, para desintoxicar, podemos falar assim, Uhum. porque eles estão muito intoxicados dessa questão de celular, de a primeira coisa quando eles têm assim 2 minutinhos, a primeira coisa que eles fazem é pegar o telefone para ver, né? Então, isso analisando bem não é legal, não é bom, não é positivo. Então a gente é, foi uma decisão positiva sim, e acredito que agora os pais estejam mais tranquilos, as famílias estejam mais tranquilas, porque também é uma readaptação, né? A gente entende também as famílias, porque é uma readaptação. Então, agora caminhando tudo bem para um bom e novo andamento. E, e as crianças, né, elas já têm trazido esse benefício, né, de estar sem as telas, de estar sem aquele peso de que eu preciso estar atento à mensagem dos meus pais, eu preciso estar atento ao que está acontecendo lá fora. Então, as crianças também estão aproveitando mais esse tempo em grupo, as crianças estão trazendo outras possibilidades na escola, né? Inclusive as brincadeiras, a interação social e as vivências que é necessário para que esse desenvolvimento aconteça, né? Isso. E nós profissionais entendemos também que hoje tudo é movido pelo, pelas redes sociais, pelo celular, né? E a gente precisa ter a consciência de que as crianças precisam pesquisar mais, ler mais. E tudo o que acontece, então precisa de uma pesquisa na escola. Eles correm, por exemplo, faça uma lista de 10 palavras com a letra P. A primeira coisa que eles fazem é atrás de um celular ou de um tablet, de um Google para pesquisar. Então, isso também faz com que eles não pensem mais. Nossa, deixa eu observar o que, que eu tenho aqui na minha sala com a letra P. O que, que eu tenho na cozinha com a letra P? O que minha mãe usa com a letra P? Panela, então, tudo isso. Então, a gente precisa voltar a essa construção do pensar da criança. Eles precisam disso. Exatamente, né? Eu acho que quando você propõe para a criança essa estimulação, né, essa exploração de que eu posso olhar à minha volta e descobrir objetos que têm a letra P ou que tem qualquer uma outra letra que eu esteja pedindo, isso faz a criança desenvolver a criatividade. Eu uso o termo, né, pensamento deliberativo. A gente sai do pensamento automático, que é
Eu tenho o conceito e eu respondo exatamente aquilo que eu já sei, né? Então, para tudo eu vou dar uma solução já no automático, então eu respondo automaticamente, mas quando eu trago essa criança para explorar o ambiente, para olhar o que ela tem à sua volta, ela vai descobrir que ela tem um universo de possibilidades ali, né, ao redor dela e que ela pode explorar aquilo. E aí a gente coloca essa criança a praticar o pensamento deliberativo, que é analisar, que é criar, que é estimular, que é montar ali, né, uma organização para o espaço que ela tem. Então, ela sai do automático. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é a criança que chega, às vezes, com uma matéria para estudar. Então, a professora lá coloca estudar as páginas 45 a 55. Então, a criança pega o livro, vai estudar. E aí, por exemplo, tem lá uma pergunta: o que são verbos? Ele não lembra na hora de responder, mas ali no livro está. Então, o que está acontecendo às vezes? Eles não têm essa vontade, essa dinâmica de ir ali, folhear e ler o que a professora já explicou, o que a Exato. professora já retomou. O que eles fazem? Vai pro celular? Vai para o Google. A primeira coisa, o que são verbos? E isso faz com que minimize ali né? Então a gente não pode deixar isso. A gente tem que organizar essa criança, estimular essa criança para que ela pegue esse livro, folheie, veja, leia o que são verbos e escreva, né? E retome e escreva de novo para que ela construa isso na sua cabeça, na sua memória, para na hora de uma avaliativa e para a vida ficar. Nossa, quando Exatamente. ele for mais velho, ele vai falar: Nossa, eu lembro que quando eu tinha tantos anos eu fazia isso. Né? Então, isso é muito importante. Então, isso daqui, o celular, ele é sim, ele funciona, é funcional em alguns momentos, mas nessa fase da construção, a gente precisa estimular a criança a ler, reler, estudar. E eu sempre falo também, a questão da rotina. Eu acho que a criança precisa de uma rotina estruturada, né? Esse Rotina. momento de ter o horário do estudo. A mãe libera, assim, o tablet, o celular, mas vamos deixar 30 minutos ali. Em período de provas, sem celular, sem tablet. A criança precisa estar focada. A rotina, né? Ela ajuda a criança nesse processo de organização, ela ajuda a criança nesse processo de que eu tenho, né, deveres a cumprir. Né? Então, né, sempre ouço da importância desse contexto, né, para as crianças e delas próprias, né? Então, quando ela tem uma rotina pré-estabelecida, quando ela tem ali algo que ela, né, sabe que ela precisa seguir, isso facilita para ela dentro do contexto de organização. Assim como eu, né, falei, eu mencionei, né, as crianças, elas não consegue trazer ali um funcionamento se ela não tiver um direcionamento, porque elas não têm esses conceitos ainda formados, elas não têm essa construção ainda feita, né? Então, ela precisa desse direcionamento, ela precisa dessa organização. É isso mesmo. Eles estão, né, nessa questão da construção que eu volto a falar. Então, eles precisam ter isso muito bem organizado em mente, né? Para as crianças menores ainda, eu acho interessante a mãe realizar um planejamento, né? A família ali, não só a mãe, mas a família em si, realizar um planejamento com a criança. Então, o que a gente pode fazer na segunda-feira, o que a gente vai colocar aqui na segunda-feira, na terça, na quarta. Aí no sábado, o que a gente vai fazer no domingo? Então, é legal, porque além de estar desenvolvendo essa questão cognitiva, emocional da criança também, porque eu acho que é muito Sim. interligado, vai estar fazendo com que a família ali esteja em uma relação mais Uhum. próxima,
que é muito importante. E em também. breve a gente pode trazer também alguns depoimentos de famílias que têm, né, trazido essas estratégias de organização e o quanto isso tem sido importante nas construções das relações. Então, dos próprios irmãos, do pai com o filho, do pai com a mãe, né, das crianças com essa família. Então, o quanto isso tem sido positivo. E a gente já, né, tem ouvido relatos que tem sido muito importante nesse processo. Então, rotina, organização, planejamento e execução faz parte, né, de uma boa dinâmica familiar, de uma boa vivência escolar, né, como um todo, né, de uma forma geral. De todo esse processo, né? Então, lembrando que é desde lá da fase da educação infantil, né? Até mais velho, ensino fundamental 2, ensino médio. Quando a criança tem ali um bom suporte, uma boa construção na educação infantil, isso vai fazendo com que o adolescente, o jovem, só. Nós aqui, né, quando nós estamos dentro do nosso conceito de trabalho, né, por exemplo, a sala da psicopedagoga, a gente tem regras, a gente tem organização, a gente tem aqui um combinado com as crianças seguir, para que né? aquele espaço ele funcione, né? E isso tem sido muito bom, os Muito resultados têm funcional. sido muito prazerosos, as crianças têm conseguido seguir, né, a organização, o planejamento dentro daquilo que a gente propõe para elas. Elas também trazem, né, os desejos delas. A gente também instiga ela, né, nessa questão de eu também posso fazer uma escolha, eu também posso, né, me organizar nesse processo. É isso mesmo. Então, organização, né, voltando novamente, é essencial. Por que que eles conseguem se organizar com essa questão dos combinados? Porque criança precisa de uma estrutura, de uma rotina, né? É isso aí, né? Acho que quando a gente direciona, nós também vamos ter sucessos lá na frente. A princípio, isso, né, fica cansativo, mas lá na frente isso faz sentido, né? E aproveitando, né, para falar um pouquinho desse momento nosso aqui, né? Nós estamos na sala, né, no CEDEPS, na sala da psicopedagogia. Então a gente aproveitou os nossos cenários, Muitos aproveitamos os recursos, nossos né? espaços, né? Então vocês estão vendo aí, né, jogos, estão vendo materiais que a gente pode usar com as crianças, pode, né, trazer na exploração. Então a gente aproveitou o nosso espaço. Estamos aqui, né, apresentando para vocês. Então, o objetivo é futuramente trazer outros conteúdos, trazermos mais bate-papos, mais reflexões, porque eu acho que é importante quando nós colocamos isso, né, em prática, quando nós trazemos os pensamentos, quando nós instigamos, né, as descobertas. Então, isso faz com que nós criamos novas conexões, nós possamos criar novos conceitos, novas estratégias. Então, é importante que esses momentos eles aconteçam, né? E que nós possamos ir criando uma rede, né? Que Mesmo. vai estruturando tudo isso. Então, aproveitando, né, o convite, se inscreva lá no nosso canal, então, no É Bom Saber, do CDEPS, né? Então, lá no Instagram, vai lá, se inscreva, né? Lá no YouTube, né? Então, faça lá a sua inscrição para que quando nós colocarmos conteúdo novo, você seja notificado e aí naquele momentinho que você tiver um tempinho, vá lá, ouça o que nós estamos falando, contribua também com o seu comentário, que ele é extremamente importante para nós. Então, fica aí o convite, né? O canal É Bom Saber do CEDEPS. Então, se inscreva lá, deixa lá o seu joinha, né? Indique para as pessoas, que eu acho que é importante isso. Isso mesmo. O nosso intuito é passar para as famílias, né, para as pessoas, essa construção aí de desenvolvimento, de aprendizagem, questão emocional também, que eu acho que está muito interligada. Sim, nós tentamos trazer isso de uma forma muito prática, né? De uma forma que vocês não vão precisar investir em nada mais,
fazer alguns ajustes, né? Seguir algumas orientações e com, né, o conhecimento de vocês, a gente vai construindo aí, como eu falei, novas conexões e vai construindo novas estratégias. Eu acho que isso faz com que nós possamos construir, né, dias melhores, momentos melhores, vivências melhores com as pessoas, que é importante para nós seres humanos essa vivência, essa interação social.